Olá jovens, sejam bem-vindos ao Matemática. Aqui quem vos fala é o professor Davi Lima. Vamos a mais uma aula de exercícios. Hoje abordaremos os conceitos de equações trigonométricas e inequações trigonométricas. Boa aula a todos, vamos lá, simbora. Vamos à primeira equação trigonométrica aqui, seno ao quadrado de x igual a 1/4. Nós temos aqui, seno ao quadrado de x, e a gente tem que encontrar seno de x. Como fazer isso? Perceba que isso aqui eu posso resolver assim, Seno de x é igual a mais ou menos raiz de 1/4. Então, seno de x é igual a mais ou menos raiz de 1/4 é 1/2. Então, eu preciso saber quais são os ângulos cujo seno é mais 1/2 e menos 1/2. Que ângulos são esses? Primeiro, a gente tem que lembrar que o seno de 30, que é π sobre 6, é igual a 1/2. Então, tomemos o seno de 30 como um ângulo base, certo? Como sua âncora ali para começar e se basear por ele. Vamos supor que 30 graus esteja mais ou menos por aqui, certo? 30 graus, aqui é seu π sobre 6. Vamos então aos ângulos simétricos a π sobre 6. Olha só. Pronto, então aqui você tem 4 ângulos simétricos. Tomando aqui o 180, que no caso é π, com o denominador 6, ele ficaria 6π sobre 6. Então aqui é 6π sobre 6. O anterior a ele seria exatamente 5π sobre 6, que é simétrico a π sobre 6 também, certo? E esse aqui seria quem? Se aqui é o 6π sobre 6, mais 30 graus, aqui você tem o 7π sobre 6. Para o 360 é 2π, que seria equivalente com o denominador 6, 12π sobre 6, certo? Se aqui é 12π sobre 6, 360, aqui é 11π sobre 6, 30 graus a menos. Esses 3 ângulos são simétricos a π sobre 6, certo? Então, voltemos aqui para a nossa equação que diz que seno de x é mais ou menos 1/2. E se esses 3 rapazes aqui são simétricos a π sobre 6 e sabemos que o seno de π sobre 6 é 1/2, então observe bem. Em que quadrante o seno é positivo? Vamos relembrar aqui. O seno é equivalente ao eixo das ordenadas, o eixo y. Então lembre que para cima, partindo aqui da origem, partindo aqui do centro, para cima é positivo. Então o seno em cima é positivo. O seno no primeiro e no segundo quadrante é positivo. E no terceiro e quarto quadrante ele é negativo. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que π sobre 6 e 5π sobre 6 tem seno igual a 1/2, ou seja, seno positivo. E 7π sobre 6 e 11π sobre 6 tem seno igual a menos 1/2. Fica exatamente assim, π sobre 6 mais 2kπ, o que quer dizer isso? Quer dizer então que todos os ângulos congruentes a π sobre 6 que estão nessa mesma posição, porque aqui a gente pode dar infinitas voltas, no ciclo trigonométrico, e se eu pego daqui de π sobre 6 e dou uma volta de 360, ele volta para cá. Só que ele não vai ser mais 30 graus, ele vai ser 30 mais 360, certo? Então ele vai ser o quê? Vai ser o 12π sobre 6 mais π sobre 6, vai ser o 13π sobre 6. Então você vai ter o quê? Infinitas formas, infinitos ângulos congruentes a esse π sobre 6. Por isso a gente chama de 2kπ, certo? Pois a gente coloca 2kπ. E assim a gente vai colocar agora todas as soluções. Ou x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Ou
Fizemos agora esse aqui, ó. X é igual a 7π sobre 6 mais 2kπ. E por fim, ou x é igual a 11π sobre 6 mais 2kπ. Então fecha aqui nossa solução. Essa é a solução dessa equação aqui, certo? Qualquer um desses ângulos e os ângulos congruentes a eles. Tem um detalhe aqui. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Esse rapaz aqui, eu posso chamar ele de menos π sobre 6. 11π sobre 6 é equivalente, é igual a menos π sobre 6. Então, por que isso? Porque se eu partir no sentido horário, então eu vou partir para baixo aqui, ó. Aqui seria 30 graus, ó. Perceba que aqui seria 30 graus, seria o π sobre 6, ó. Partindo para baixo, ou no sentido horário. Aqui perceba que nosso círculo trigonométrico tradicional é sentido anti-horário. E no sentido horário ele fica negativo, ou seja, o 11π sobre 6 é equivalente a menos π sobre 6. Tá bom? Então eu poderia também dizer que ali é x igual a menos π sobre 6 mais 2kπ. Show? Então aqui é a nossa solução com essa ressalva aqui. Vamos para a próxima. Vamos lá, vamos resolver mais uma equação. Olha só o que precisamos fazer aqui para resolver esta equação. Olha só. Se você multiplicar por menos 1 inicialmente, você vai perceber já por que isso. A gente vai ter isso aqui, ó. E agora, esse 1 vai passar para o primeiro membro. E a gente vai ter isso aqui. Perceba que este rapaz, ao passar para o primeiro membro, ele trocou o sinal. Então ficou 1, e aqui, menos cosseno ao quadrado de x, que já estava aqui. Ora, mas a gente já viu que 1 menos cosseno ao quadrado de x é exatamente seno ao quadrado de x. Passando esse seno de x para o primeiro membro, temos seno ao quadrado de x menos seno de x igual a zero. Fatorando isso aqui, temos seno de x em evidência. Seno ao quadrado de x dividido por seno x é seno x. Menos seno x dividido por seno x é 1. Tudo isso igual a zero. Se eu tenho algo multiplicando por outra coisa resultando em zero, então o que é que eu vou ter? Eu vou ter que alguma delas, algum desses fatores é zero. Ou esse é zero, ou esse aqui é zero. Isso aqui eu posso ainda concluir que seno de x é igual a 1. Pronto, então nossa solução vai partir daqui, ó. Certo? Vamos pensar nossa solução em cima desses valores. Aí vamos lá. Qual ângulo, ou quais os ângulos, cujo seno é igual a zero? Se você pegar o π, que é o 180, se você pegar o 0 e o 360 aqui, certo? Eu vou pegar aqui o π sobre 2 e aqui o 3π sobre 2. Mas vamos lá. Quais são seno e cosseno de π? Perceba que isso é uma circunferência trigonométrica de raio 1. Ou seja, daqui para cá tem uma unidade. Como está à esquerda do eixo x, então é menos 1. Então aqui é menos 1 para x e para y é 0. Então, menos 1 é cosseno e 0 é seno. Então perceba que π já tem seno igual a 0. E aqui? Aqui é a mesma coisa, círculo trigonométrico, raio igual a 1, cosseno é 1. Como está em cima do eixo x, o y é 0. Consequentemente, se y é 0, seno é 0. Certo? Então o que acontece? A sua primeira solução vai ser exatamente π vezes qualquer valor
inteiro para cá. Se eu pegar o π e multiplicar por 1, ele dá π. Se eu multiplicar por 2, ele vai dar o quê? Π vezes 2 é 2π, ó. Vem para cá. Certo? Se eu fizer π vezes 3, ou seja, vai dar 3π. Ele vem 2π mais π, ó. 3π. Se eu fizer 4π, ele vai ficar sempre dando meia volta. Se eu multiplicar o π por qualquer valor inteiro, ele sempre dá meia volta. Ou seja, ele sempre vai cair em um ângulo que tem seno igual a zero. Então, nossa primeira solução, eu vou colocar aqui, vai ser x pertence aos reais, tal que x é igual a kπ. Ou, vamos para a segunda solução, que vai estar aqui, ó. Então, perceba que existem ângulos cujo seno é igual a 1. E esses ângulos são congruentes a quem? Olha, aqui o seno é 1. Perceba que o seno, círculo trigonométrico, daqui para cá, unidade é 1. Certo? E esse ponto aqui tem abscissa, ou seja, valor para x igual a 0 e para y igual a 1. E esse ponto é exatamente o ângulo π sobre 2. Então, o ângulo π sobre 2 tem cosseno igual a 0 e seno igual a 1. E é justamente o que a gente quer. E somente ele, qualquer ângulo congruente a ele, tem esse tipo de seno igual a 1. Então, a sua solução aqui vai ser também π sobre 2 mais 2kπ, indicando congruência de ângulos a π sobre 2. Então, encerramos aqui nossa equação. Vamos lá, vamos resolver essa belezinha aqui. Olha só. Seno de x menos π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Temos que pensar em um ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2, ou em ângulos que tenham esse seno, né? Se você pensar em 60 graus, certo? Ou π sobre 3, então você vai lembrar que π sobre 3, ele realmente tem seno igual a raiz de 3 sobre 2. E alguns simétricos dele também, ou um simétrico dele, né? Também tem, os simétricos e os congruentes. Temos que lembrar que o seno, ele é positivo aqui, ó. O seno é positivo no primeiro, no segundo quadrante, e é negativo no terceiro e no quarto. Lembre, seno é referente ao eixo das ordenadas, o eixo y, e acima de zero, y é positivo e abaixo é negativo, certo? Então, os dois quadrantes acima são positivos para seno. Beleza? Então, o ângulo simétrico a π sobre 3 que a gente está procurando é exatamente o ângulo no segundo quadrante. Então, a gente tem que saber que ângulo simétrico é esse, só isso. Vamos colocar aqui. Tomando 60 como π sobre 3, quem vai ser o ângulo aqui que é simétrico a ele no segundo quadrante? Perceba que é o que falta para 180, aqui é π, ó. Então a gente tem que pensar, se o ângulo está no segundo, se o simétrico está no segundo quadrante, é o que falta para 180. Então, é o que falta, quando a gente fala o que falta, esse falta aqui é justamente 60 graus. Você pega 60 graus, ou seja, você vai pegar π e tirar π sobre 3, vai dar exatamente esse ângulo aqui, ó. Porque isso aqui é 60 graus. Quando a gente fala em um simétrico a um ângulo no terceiro quadrante, é justamente o que passa de 180. E o que passaria aqui era o quê? Era 60 graus. Então a gente tem que pensar em π mais π sobre 3, se fosse no terceiro quadrante. Quando a gente fala no quarto quadrante, a gente está falando em o que falta para 2π, o que falta para 360. Ou seja, era só subtrair 2π menos o ângulo, que o ângulo em questão aqui seria π sobre 3, certo? Então é o falta
passa, falta. Assim, ó, se eu quisesse os simétricos de 60, eu faria π menos π sobre 3. Esse é o simétrico que a gente está procurando nessa questão, certo? No segundo quadrante, certo? Se é você fazer 3 vezes π, multiplica e subtrai. 3 vezes π, 3π menos π, 2π sobre 3. O que a gente está procurando é o 2π sobre 3, pois ele vai ter seno positivo igual a raiz de 3 sobre 2. Perceba que eles têm o mesmo seno. Essa distância aqui é o seno desse ângulo e o seno desse ângulo. Para o terceiro quadrante, é o que passa de 180. Então você pega π e soma mais π sobre 3. Multiplique e some 3 vezes π, 3π. 3π mais π, 4π sobre 3. Então, o simétrico a π sobre 3 no terceiro quadrante é 4π sobre 3. E no quarto quadrante, você pega o 2π, que é o 360, e subtrai do ângulo que você quer o simétrico. 3 multiplica agora, ó, e subtrai. Ó. 3 vezes 2π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 3. Então esses aqui são os ângulos simétricos a 60 no segundo quadrante, no terceiro e no quarto quadrante. Certo? Simples assim. O que falta para 180, o que passa de 180 e o que falta para 360. O falta, passa, falta. Você pode fazer isso com qualquer ângulo. Se eu colocasse 30 graus, era o que faltava para π. Aqui seria o que passava de π. E aqui o que faltava para 2π. E você usava no falta 30 graus. Seria π menos π sobre 6. π mais π sobre 6 e 2π menos π sobre 6. Isso para 30 graus. Certo? E poderia fazer com qualquer ângulo notável ou qualquer ângulo, caso você tenha o seno ou cosseno dele, ou até mesmo a tangente. Tá ok? Feita essa revisão, vamos continuar. Então, eu tenho esses dois ângulos aqui e qualquer ângulo que é congruente a ele, né? A esse ou a esse. Lembre-se que esse ângulo aqui tem seno, que é igual, o seno dele é igual a raiz de 3 sobre 2. Mas existem infinitos ângulos que estão nessa posição também. Se eu der voltas aqui, ó, se eu der 360, eu paro aqui, ó, certo? Ó, 360 em cima de 60 graus. Eu vou ter que ângulo? Aqui eu paro em 360, aí mais 60, 420. Aí botando mais 360, chega a outro ângulo, mais 360, a outro ângulo. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Então você tem infinitos ângulos congruentes a ele. Então eu uso 2kπ, como a gente já sabe. Ficaríamos como aqui? Eu tenho que resolver isso aqui, ó. Então, x menos π sobre 3 é igual a π sobre 3 mais 2kπ. É o primeiro ângulo que a gente tem. Certo? Então eu vou resolver primeiro para π sobre 3. Então, passa o π sobre 3 para lá, porque eu quero o x, ó. Então fica π sobre 3 mais 2kπ que já estava e passa trocando o sinal, menos π sobre 3. X é então, ó, perdão, mais π sobre 3, eu trocou o sinal. π sobre 3 mais π sobre 3. Então temos 2π sobre 3 mais 2kπ. Essa é a primeira, certo? Achamos a primeira solução. Agora vamos para a segunda. A gente vai usar x menos π sobre 3 igual a 2π sobre 3 mais 2kπ. Passando para o segundo membro do mesmo jeito. Mais π sobre 3, porque passou para o segundo membro, né? Trocando o sinal aqui, ó. Então, 2π
mais π. Como tem o mesmo denominador, é só somar os numeradores. Certo? Mesmo denominador, soma somente os numeradores. 2π mais π, 3π sobre 3 mais 2kπ. Ora, mas quem é 3 dividido por 3? Não é 1? Você vai ter π mais 2kπ. Então está aqui a solução do seu problema. Solução. Temos x é igual... x pertence aos reais primeiro, né? Tá o quê? X é igual a 2π sobre 3 mais 2kπ. Ou π mais 2kπ, o x. Ó. X é igual a π mais 2kπ. Certo? Essa aqui é a solução da nossa equação. Vamos para a próxima. Vamos a mais uma. Olha só. Primeiramente aqui, eu vou lembrar do seguinte, da relação fundamental mais uma vez. Ó. Essa é a relação fundamental. Se eu dividir ela por cosseno ao quadrado de x, os dois membros, eu vou ter o seguinte, ó. Seno sobre cosseno é tangente. Como está ao quadrado, você tem tangente ao quadrado de x, mais cosseno dividido por cosseno vai dar 1, né? E 1 sobre cosseno é exatamente quem? A secante. Como está ao quadrado aqui, ó, é a secante ao quadrado de x. Então quer dizer que a secante ao quadrado de x eu posso trocar por isso aqui, ó. Então vamos lá, ó. 1 mais tangente ao quadrado de x, tanto faz, né? Igual a 2 tangente de x. Perceba o seguinte, quando eu passar esse rapaz para cá, eu vou ter uma equação de segundo grau. Olha só. Menos, né? Que ele passou para o primeiro membro. E aqui mais um. Igual a zero. Se eu fizer... Deixa eu botar tangente aqui, né? Se eu chamar a tangente de x de uma variável qualquer, vamos chamar da variável y. Eu posso trocar onde tem tangente de x, botar y. Aqui tem tangente de x duas vezes, multiplicada, ó, y ao quadrado, menos 2y, mais 1 igual a zero. Essa equação dá para ser resolvida por soma e produto. Ó. Vamos pensar em dois números que somados dê o oposto de 2, né? O oposto de menos 2, né? E esses mesmos dois números que multiplicados dê o coeficiente c, certo? Só para lembrar, ó, se você tem a soma das raízes, lembrando que a soma das raízes de uma equação é menos b sobre a, ou seja, o oposto, tá vendo? É o oposto do que vai aparecer aqui, ó. E no caso aqui, tem que ser esse rapaz aqui. Então, menos 2 é 2. 2 sobre 1, certo? Ó. A soma, se você perceber bem, ó, tem que dar o quê? Menos 2 a 2, dividido por 1, que é o nosso A. Então, isso aqui tem que dar 2. E o produto, vamos relembrar aqui, é C sobre A. Quem é C? C é 1. E quem é A? A também é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, mais uma vez, a soma tem que dar 2 e o produto tem que dar 1. Que números são esses? Se você pensar bem, esse número só pode ser o número 1. 1 vezes 1 é 1 e 1 mais 1 é exatamente 2. Ou seja, quer dizer que o delta dessa equação é zero. Ela só tem uma solução, uma única solução, e essa solução é 1. Então, y aqui é igual a 1. Se você quer resolver por Bhaskara, fique à vontade. Temos 3 vídeos no canal com exercícios sobre equações de segundo grau. Se quiser dar uma olhadinha lá e volta aqui, tá bom? Você vai rever as fórmulas de equação do segundo grau e vai conseguir resolver pelo método
de Bhaskara, tá bom? Então aqui nós temos que y é igual a 1. Se y é igual a 1, então eu volto para cá, ó. Então a tangente de x é igual a 1. Pensemos agora em um ângulo cuja tangente é 1. Que ângulo é esse? O ângulo cuja tangente é igual a 1 é 45 graus, gente. Certo? 45 graus é um ângulo notável e sua tangente é igual a 1. Ou seja, todos os ângulos congruentes a 45 graus satisfazem nossa equação. Satisfazem a solução para essa equação. Então, ó, π sobre 4 é o nosso 45, certo? Qual seria a nossa solução geral? Perceba também outra coisa. Esse ângulo aqui, ele é simétrico a π sobre 4, certo? Ó, eles possuem a mesma tangente. Como é que a gente sabe disso? Vou apagar aqui. Pronto, aqui temos a reta da tangente, certo? Se eu prolongar aqui, ó, aqui será a tangente de π sobre 4, essa distância aqui, daqui até aqui, ó, é a tangente de π sobre 4, ou seja, essa distância aqui vale quanto? Que a gente já sabe, vale 1, certo? E esse ângulo aqui, se eu prolongar ele, ó, ele também vai ter tangente igual a 1, certo? Que ângulo é esse? É um simétrico a π sobre 4 no terceiro quadrante. Ora, a gente falou agora há pouco, no terceiro quadrante, para achar um simétrico, é só somar mais π sobre 4 em cima de π. Ó. Então, o simétrico aí vai ser π mais π sobre 4. 4 vezes π, 4π. 4π mais π, 5π sobre 4. E esse rapaz aqui é o 5π sobre 4. Então, esses dois ângulos possuem tangente igual a 1. Mas perceba que se eu somar 180 graus a ele, ó, vamos chegar a um ângulo que também tem tangente igual a 1. Se eu somar mais 180, ó, vamos chegar a um outro ângulo que também tem tangente igual a 1. Se eu ficar nessa onda de ficar somando sempre 180, sempre vamos chegar a um ângulo que tem tangente igual a 1. Então basta fazermos a resposta assim. X pertence aos reais, tá o quê? X π sobre 4 mais kπ. Não preciso de 2kπ. Sempre de meia em meia volta eu chego em cima de um ângulo que é tangente igual a 1. Então, essa é a nossa solução. Show? Vamos a essa na equação trigonométrica. Vamos lá. Primeiramente, vamos trabalhar como se fosse uma equação. Pensemos num ângulo cujo seno é menos 3, menos raiz de 3 sobre 2. Se você pensar no simétrico no primeiro quadrante, qual é o ângulo no primeiro quadrante que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2? 60 graus, né? Nosso 60 graus. Então aqui no primeiro quadrante, para se basear, ó, tomar como base, vamos colocar aqui o π sobre 3. E esse rapaz aqui tem seno aqui, ó, essa distância aqui, raiz de 3 sobre 2. Isso para o seno. Agora o seno, ele é negativo, que é o que a gente precisa. Ele é negativo em que quadrante? Se eu pensar no seno, ó, o seno mais uma vez, ele equivale ao eixo das ordenadas. Então pense, acima é positivo, então tudo que está acima de quadrante é positivo. E o que estiver abaixo é negativo. Tá bom? Então a gente quer o simétrico a 60 no terceiro e quarto quadrante.
Então, ó, o simétrico está aqui. Que ângulo é esse? É o que passa de 180. Como é π sobre 3, então passa π sobre 3 de 180. Π sobre 3 mais 180. 3 vezes π, 3π. 3π mais π, 4π sobre 3. Certo? Então aqui é o seu 4π sobre 3. E esse rapaz aqui? É o que falta para 360. Então você pega 2π menos π sobre 3. De 2π você tira π sobre 3, vai chegar ao ângulo que você quer aqui. 3 vezes 2π, 6π. 6π menos π, 5π sobre 3. Então o que eu quero aqui é o 5π sobre 3. Então esses dois ângulos possuem o seno igual a menos raiz de 3 sobre 2, certo? São simétricos a 60. Então, os dois ângulos são a solução para essa equação que a gente fez aqui, ó. Vamos lá. Então, x é igual a 4π sobre 3 mais 2kπ. Por que mais 2kπ? Porque não é só ele que tem seno igual a menos raiz de 3 sobre 2. Todo ângulo congruente a ele também, assim como esse. Ou x é igual a 5π sobre 3. Agora vamos pensar na inequação. Olha só. Essa barreira aqui, que nós estamos aqui, é exatamente o espaço de 0 a menos raiz de 3 sobre 2. Que essa é a distância menos raiz de 3 sobre 2. Essa distância aqui todinha, certo? Vamos fazer assim. É menos raiz de 3 sobre 2. Aí ele diz, seno de x menor ou igual a menos raiz de 3 sobre 2. Perceba que tudo que for, ó, aqui é menos raiz de 3 sobre 2, ó, esse pontinho aqui, certo? Tudo que for abaixo dele é menor que ele. Então, os ângulos requeridos são os ângulos que estão nesse intervalo aqui, ó. Se eu pegar um ângulo que sai daqui, que toca aqui, ele já vai ter um seno, ó, menor que menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Se eu pegar um ângulo que sai daqui e toca bem aqui, ó, ele pega um seno menor que menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o nosso intervalo vai ser exatamente esse aqui, ó. Certo? De 4π sobre 3 até 5π sobre 3. Tudo que estiver entre 4π sobre 3 e 5π sobre 3, inclusive eles, porque é igual, ó. Certo? Então é fechado aqui por causa do igual. Então é a nossa solução. Vamos lá? Colocar a solução. Pronto, ó. O x está compreendido entre 4π sobre 3 mais 2kπ e 5π sobre 3 mais 2kπ, que é a solução dessa inequação. Show? Vamos pensar primeiramente no ângulo que possui tangente igual a raiz de 3. Esse ângulo, para quem relembra dos ângulos notáveis, é exatamente os 60 graus. Tá bom? Vamos colocar aqui 60 graus e automaticamente você vai ver que a gente vai ver também lá no outro quadrante, né? O simétrico a ele. Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Então aqui você tem o π sobre 3, certo? O π sobre 3. E aqui, quem vai ser esse ângulo? Esse aqui, lembre, é o terceiro quadrante, é o que passa de 180. Então passou π sobre 3 de 180. Então você tem π mais π sobre 3. A gente já fez nessa aula. 3 vezes π, 3π. 3π mais π, 4π sobre 3. Então aqui é o 4π sobre 3.
Perceba o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar a régua aqui para você analisar e interpretar junto comigo. Ó. Aqui você tem o raiz de 3, né? Que é exatamente a tangente de π, ó. Certo? Essa é a tangente de π sobre 3, perdão. E também a tangente de 4π sobre 3, ó, que se eu prolongar, ele vai bater lá na tangente. Ou seja, a tangente de 4π sobre 3 e de π sobre 3 é raiz de 3. E ele quer os ângulos cujas tangentes são maiores que raiz de 3. Então, ó, se você fizer assim, ó, um pouquinho para cá, então perceba que você tem um ângulo. Perceba que você tem um ângulo aqui, ó, que a tangente vai ser maior. Automaticamente aqui também tem um ângulo, ó, porque é simétrico a esse que está aqui. E se eu for fazendo assim, ó, vai aparecer ângulos sempre maiores, ó. Certo, ó? Se eu prolongar aqui, ó. Se eu prolongar aqui, ó, ele vai pegar a reta lá em cima, né? Vai pegar a reta da tangente lá em cima, ou seja, maior do que raiz de 3. Então, o intervalo que a gente precisa é esse intervalo aqui e esse aqui, ó. Certo? Porém, é uma bolinha aberta, né? Como assim bolinha aberta? E por que bolinha aberta? Vamos ver aqui. Então, ó, vai ser uma bolinha aberta aqui, ó. Aqui também, aqui e aqui. Porque aqui não é fechado, ó, não é igual. Então, ele está dizendo os que são somente maiores que raiz de 3. Certo? Somente maiores. Então, qualquer ângulo que tiver aqui, ó, porque aqui é raiz de 3, então raiz de 3 não faz parte, ele quer os maiores. Até aqui, ó, maior que raiz de 3. Quando chegou aqui, tangente já não existe. Não existe tangente de 90. Então, tangente de π sobre 2 e tangente de 3π sobre 2 também não existe. Ou seja, fica a bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui, porque não fazem parte do intervalo. Assim bem como o π sobre 3 também não faz parte, porque ele não quer os que sejam iguais, somente os que sejam maior. E assim como o 4π sobre 3. Então o intervalo requerido é esse aqui e esse aqui. Ok? Como fica a nossa solução? Como é tangente, a gente não precisa do 2κπ, só precisa do κπ. Certo? Só precisa do κπ. Por que isso? Porque sempre de 180 em 180, ó, de π em π, eu dou meia volta e chego num ângulo que tem aquela mesma tangente. Então só preciso do κπ. Logo, minha solução é π sobre 3 mais κπ menor que x menor que π sobre 2 mais κπ. Certo? Perceba que eu não preciso colocar isso aqui, porque eu sempre de π em π, ó, de meia e meia volta, eu chego nesse intervalo aqui também. Então isso aqui é suficiente para a nossa solução, pois estamos em tangente. Beleza? Então pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Caso tenha gostado, deixa aquele like maroto, beleza? Compartilha com o pessoal, ativa o sininho para que você possa ficar atento aos vídeos que está subindo no canal. E, acima de tudo, pessoal, comenta, deixa sua dúvida, sua sugestão, porque isso incentiva muito a continuar subindo vídeos aqui no canal, beleza? Tamo junto, até a próxima aula, valeu!